Olá, vamos hoje para o nosso dia 12 do devocional. O tema de hoje é: o que você desistiu de pedir para Deus? A palavra base que a gente vai usar hoje está em Mateus, capítulo 7, versículo 7 e o 8, que diz assim: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Aquele que bate a porta será aberta. Agora vamos para a reflexão, tá? O que você está cansado de pedir para Deus? Talvez exista na sua vida algo que já considera que só um milagre pode resolver. Quem sabe um problema que se arrasta por muito tempo. Você já orou e clamou por ele durante anos, já fez vários jejuns, já subiu ao monte para buscar a face de Deus e nenhuma resposta veio como solução para essa dor. Eu tenho uma situação exatamente assim na minha vida, que hoje, enquanto eu escrevo este livro, me fez questionar: até quando, Pai? E eu preciso contar uma história sobre o dia que eu pensei em desistir dessa causa e qual foi a resposta que veio do céu para mim. Em maio de 2022, eu e o meu esposo e um grupo de clientes e amigos fizemos uma viagem incrível para Israel. Quando entrei no avião, fechei os olhos para fazer uma oração sobre as minhas expectativas espirituais nessa viagem. Falei para Deus tudo o que eu gostaria de viver em Israel. Falei das minhas expectativas espirituais, das respostas que eu buscava e da direção dele para a nova estação da minha vida. No final da minha oração, veio à minha mente um problema que ainda existe na minha vida e que rouba a minha paz e a minha alegria, algo que entristece a minha alma. Porém, quando este assunto apareceu, não consegui orar por ele. Nesse dia, eu estava já com poucas ou nenhuma esperança e simplesmente disse para Deus: Pai, sobre esse assunto eu não sei nem mais como orar. Já pedi tanto, derramei tantas lágrimas, fiz tanto clamor, jejum e nada. Então vamos deixar esse assunto do meu milagre de fora da minha oração sobre o que eu quero viver espiritualmente em Israel. Assim eu não aumento a minha expectativa e não me frustro mais uma vez. E acabei desse jeito o meu momento de oração. Assim que pousamos, chegou uma mensagem no meu celular de uma pessoa muito importante na minha vida, a pastora Zenete Rodrigues. Ela é uma das pessoas que segurou na minha mão durante todo o meu processo de busca pela minha real identidade em Deus e transformação do meu caráter. Foi por meio da vida dela e do ministério dela que consegui construir uma nova e forte conexão com Deus. Ela tem autoridade espiritual sobre a minha vida e nós temos uma conexão no espírito. Não consigo contar as vezes que o Espírito Santo usou a vida da pastora Zenete para me orientar, me exortar, me proteger, me amar e responder aos meus clamores. Na mensagem que recebi, assim que pousamos em Israel, ela disse que não fazia ideia de que lugar do mundo eu estava naquele momento. Disse que estava orando por mim e que tinha uma passagem bíblica para a minha vida naquele dia. E a passagem era a que eu abri este capítulo. Imediatamente eu disse: Meu Deus, como tu és real, como tu és lindo e cuidas de nós nos mínimos detalhes. Obrigada, Pai, por não me deixares desistir. Ele não nos prometeu um caminho fácil, nem disse que seria rápido e sem dor, mas nos mandou ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. A decisão que tomei depois dessa resposta do céu foi não desistir de buscar, não desistir de pedir e não parar de bater na porta. Enquanto peço a Deus, eu me pergunto: o que ainda preciso mudar? O que eu ainda preciso aprender?
O que ainda preciso transformar em mim para viver a promessa? Tenho certeza de que este tempo, sem receber meu milagre e sem ver o que me foi prometido para essa área específica da minha vida, é para meu aperfeiçoamento. Pouco tempo depois, entendi que decidir parar de orar por esse assunto foi também uma manifestação de orgulho, pois não crer que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para concluir, só pode ser orgulho. Não crer nas promessas que Deus já me fez sobre essa área é ingratidão. Mas só entendi tudo isso porque examinei o meu coração e vi que a minha atitude de decidir não mais pedir a Deus era um grito de falta de fé. Mas sei que sem fé e com desobediência é impossível agradar a Deus. Deus me falou também outra coisa em um desses dias em que eu estava me questionando novamente se ainda tinha jeito e se o meu milagre iria chegar. Eu só verei a promessa quando estiver pronta. Eu nunca tinha lido isso, mas Deus mandou literalmente do céu esta passagem. O Senhor não se demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Ou seja, a promessa não vai se cumprir enquanto eu não estiver transformada, enquanto ainda faltar arrependimento na minha vida. Então, em vez de parar de clamar, eu devo concentrar minhas forças e fé em forjar mais e mais o meu caráter, para que eu esteja pronta para não ser destruída pela promessa, entendeu? E aí ela finaliza assim essa reflexão. É mais ou menos aquilo que eu falei no final, né, do dia de ontem, né? Que a gente precisa de estar preparado, com o nosso caráter preparado, para que a gente não, para que a promessa não se torne, depois a gente não use a promessa como forma de autodestruição, né? Se a gente não tiver preparado para receber. E às vezes, assim, né? A conclusão que eu tiro de hoje, às vezes pela frieza espiritual, sabe? Pelo tempo que passa, né? O tempo vai passando. E se a gente não fica cultivando, né, aquilo que Deus falou para gente, né, e aquele primeiro amor, aquela proximidade com Ele, aquele relacionamento, aquela entrega, aquela obediência de todo o coração, aquela confiança de todo o coração, a gente vai esfriando, né? A gente olha e passa, tipo assim, a não acreditar mais, né? Pô, já passou tanto tempo e parece que não está acontecendo, parece que não vai chegar, parece que não muda, parece que não vai ter jeito, né? E aí a gente, né, começa a ver que, poxa, é uma realidade tão distante de mim ainda, e a gente começa a parar de pedir, né? Aquilo que a gente pedia antes de uma maneira tão fervorosa, sabe? Assim, eu lembro de orações minhas, mais no começo, que eu orava assim, mas com um desejo assim tão grande, sabe, de alcançar aquilo e louvava assim com aquela busca tão grande, aquele desejo ardente no coração, sabe? E depois foi se esfriando e teve coisas que, entendeu? Tem coisas que eu nem oro mais, que antes para mim era, nossa, um motivo assim de oração muito, sabe, que eu queria muito, desejava muito e que hoje em dia eu já não nem oro mais, né? Muito menos, né, nem oro mais sequer fervorosamente, né? Então, assim, para a gente não desistir, né? Eu creio que essa palavra de hoje confirma que não é para a gente desistir. E eu acho que à medida também que a gente vai orando e pedindo a mesma coisa para Deus, mesmo que não esteja acontecendo, eu acho que é uma maneira também da gente se humilhar, né? Da gente se humilhar mesmo, né? Não, tipo assim, não ficar com o coração orgulhoso, tipo assim, cheio de incredulidade, né? Porque a incredulidade já é uma forma de orgulho.
E uma maneira de falar assim também, não, se o senhor não quiser dar, então beleza, vamos continuar assim, também não vou querer, não vou ficar pedindo mais, né? Então, esse insistir, né? Bater na porta, é uma maneira também de quebrantar o nosso coração e de trazer humildade para a nossa vida. E também de manter o foco, né? De trazer sempre a nossa memória, na nossa cabeça, na nossa mente, o que de fato é importante, o que de fato a gente está buscando e deve buscar. Eu acredito que é isso, porque lá no começo, quando a gente está assim, nossa, naquele começo de entregou a vida para Jesus, né, não faz muito tempo, naquele primeiro amor, geralmente a gente pede as coisas mais assertivas. Depois, ao longo da caminhada, que a gente vai esfriando e vai assim pedindo coisas que não são tão necessárias, mas eu acho que ali quando a gente está naquele fervor ali, são as orações mais assertivas que a gente faz, sabe? Pedindo assim as coisas que são realmente importantes. Eu percebo isso, né, na minha vida. Então, assim, da gente ter a humildade e voltar, né? Voltar a pedir e crer, né? Fazer com que a fé seja mais forte do que a incredulidade, não permitir que a incredulidade permaneça, né? Falar um não realmente, né? Banir da nossa vida a incredulidade. Então, eu acredito que é isso, né? Por meio da oração, do louvor, enfim. E o que ficou de reflexão para mim hoje foi isso. Deixo um abraço para você, que Deus te fortaleça, né? Que Deus nos fortaleça, né? Nos abençoe e nos ajude a seguir até o final e que a gente tenha grandes transformações e veja grandes frutos na nossa vida, né? Por essa busca, por esses momentos que a gente tem dedicado a buscar a Deus, né? Então, é isso. Um abraço.